Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade à questão do dilema energético. A gente vai falar um pouco de outras fontes de energia, né, discutir algumas questões de renováveis e não renováveis, questões de poluição. Então, vamos lá, mais uma aula. Partilhar aqui com vocês. Então, a gente vai falar sobre ainda o dilema energético. E aí, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre os riscos, né? Que a gente falou da energia nuclear na aula passada, mas hoje a gente vai falar especificamente mais um pouco dos riscos do uso da tecnologia nuclear e discutir a possibilidade de uso ou não da energia nuclear, né? Um debate mesmo, uma reflexão. E depois a gente vai falar sobre hidroeletricidade, que é a fonte mais utilizada no Brasil, né? Então, a gente pode discutir as questões positivas e negativas também. Falar sobre a crise energética mundial, que aí não só no Brasil, que a gente está vivendo nesse momento, né? Agora 2021, com a questão do aumento da conta de energia por conta dos reservatórios que não estão suficientemente cheios para fornecer energia, né? E aí a gente vai discutir algumas coisas. E a gente vai falar, por último, das fontes alternativas, então, de energia. Será que é viável? Né? A gente também tem que entender alguns processos de viabilidade de uso de energia alternativa ou não, tá? Então, falando dos riscos, né, do uso da energia nuclear, a gente tem que um alto grau de periculosidade, né? Então, por ser um tipo de energia que deixa os resíduos que podem ser maléficos para a saúde. E aí, um problema que tenha numa indústria dessa, numa matriz dessa energética, né, no lugar, na usina, né, de energia nuclear. Em caso de acidente, os danos são incalculáveis, não só a vida, mas a questão econômica também, porque vai parar a economia do país, daquele lugar. A gente tem também a questão do investimento que é de alto custo, exatamente por conta dessa periculosidade, então a segurança tem que ser muito grande. E aí, com todos esses dados, a Alemanha decidiu fechar em 2011 todas as usinas nucleares até 2022, por conta do acidente no Japão. Então, até ano que vem, eles pretendem fechar tudo. Só que, a gente vai ver aqui, que teve uma questão, um desdobramento econômico e social em razão dessa decisão, né? E aí, essa notícia, né, que é de novembro de 2021, fala assim: os alemães podem mudar de ideia sobre a energia nuclear. O preço da eletricidade no mercado de energia alemão subiu 140% desde janeiro, do início do ano, né, 2021, e países europeus estão construindo novos reatores. Então, enquanto eles estão fechando, outros estão abrindo mais reatores, mais usinas, né? Então, alguns alemães estão parando para rever o compromisso de desativar todas as suas usinas, inclusive membros do Partido Verde de lá, né, que é um partido mais ecológico e tudo mais, porque eles viram que talvez não tem que ser tão drástico assim, porque as razões que fizeram com que o acidente tivesse lá no Japão, a questão física geográfica é completamente diferente na Alemanha, né? Lá foi um terremoto, que daí teve um tsunami, e esse tsunami atingiu a usina. Mas não é a mesma realidade da Alemanha. E aí, por conta desse aumento da eletricidade, acabou subindo, porque eles não têm outras fontes, tantas, né? Eles tinham muitas usinas nucleares, então tem que rever isso aí. Obviamente tem que ter toda a segurança dessas usinas, mas gerou uma questão econômica que eles não estavam esperando tanto assim, né? Mesmo em 2011 a 2021, 10 anos depois. Então, a energia nuclear, ela tem esse problema com o resíduo, mas ela em si é uma energia limpa, ela não causa problema na atmosfera quando está bem segura e quando está funcionando tudo bem. Ela não causa nenhum problema na atmosfera em si, como outras fontes, carvão e tudo mais, causam, né? Que aí realmente são poluidoras. Então, assim, fica a questão para o debate. Será que é para ser o fim mesmo da energia nuclear? Ou será que com mais segurança e em algumas localidades, né? Talvez não seja adequada a todos os lugares, mas em alguns lugares sim, né?
parece ser que a questão da energia tem que ser várias fontes, né? Não dá para a gente colocar só uma, só a renovável como a melhor e a não renovável como a pior. Talvez cada caso, cada país, né? Porque, como a gente vai ver nos dados aqui mais à frente, a gente tem que rever a questão da hidroeletricidade também, apesar de ser uma energia renovável, e também em relação à cobrança de uso apenas de energia limpa em países pobres que ainda estão desenvolvendo, né? Enquanto países ricos têm o seu discurso, né, nessas reuniões ambientais a favor da sustentabilidade e tudo mais, mas eles mesmos são os que mais usam as energias não renováveis, como o carvão, por exemplo, né, que é danoso desde a Revolução Industrial. Então, é uma questão de debate e de reflexão, né? A gente vai falar um pouco mais à frente. Então, sobre a hidroeletricidade, ela pode ocasionar problemas sociais e ambientais, apesar de ser energia renovável. No Brasil, a gente tem a questão, por exemplo, da instalação de hidrelétricas em terras indígenas, que aí tem a questão social, você vai alagar aquela região, né? Então você vai expulsar os indígenas, e lembre que para os indígenas a terra é sagrada, então tem uma questão ética e social muito relevante de instalar hidrelétrica em alguns lugares. Outra questão também na Amazônia, de instalar, não só na Amazônia, mas especialmente na Amazônia como exemplo melhor, instalar hidrelétricas em terras protegidas ambientalmente. Quando você instala a hidrelétrica, ela alaga um lugar, muda o percurso do rio, e aí se você alagar um lugar que é sensível ambientalmente, que tem uma espécie específica naquele lugar, que pode ser a cura de uma doença, enfim. São várias questões envolvidas, apesar de ser uma energia renovável e limpa, né? Outra questão, e aí mais urbana, é que a hidrelétrica ela também pode causar problemas em áreas residenciais ou cidades inteiras. A gente tem esse exemplo muito no Nordeste, no Rio São Francisco. A gente tem em Petrolândia, mais específico, né, que destruiu uma cidade, né, encheu a cidade, deslocou a população inteira. E aí, qual essa referência sentimental que essas pessoas vão ter desse novo lugar? Você simplesmente tira aquelas pessoas que moravam há muito tempo naquele lugar, alaga e simplesmente deslocam ela de lugar como se fosse um brinquedo. E a gente está falando, né, de pessoas, sentimentos. Então, é muito abrangente essa questão da hidrelétrica, e principalmente no Brasil, né? A gente já tem a instalação de várias hidrelétricas que causaram tanto problemas ambientais como sociais, fica a discussão. Talvez a questão agora seja não expandir mais tanto, e sim buscar outras alternativas, porque a gente vê que a questão da hidrelétrica no Brasil, as que tem, já tem causado bastante problemas, né? E mesmo assim não é suficiente para a demanda energética. Então a gente realmente tem que pensar em outras formas alternativas de energia, certo? Esse tipo de energia, a hidrelétrica, ela vem sendo mais utilizada em países em desenvolvimento do que em países ricos. Por quê? Os países ricos, eles não têm mais espaço para a construção de novas hidrelétricas, e nos em desenvolvimento, como são países grandes, como o Brasil e vários países da África, e como tem a questão dos rios, que são, a maioria deles são bons, né, para a instalação de hidrelétrica, ainda estava tendo uma certa expansão, né, mas com esses problemas que a gente apontou aqui, sociais e ambientais, tá? Então, fica a reflexão também. E aí a gente vai para o ponto da crise energética mundial. E o que tem acontecido? Então, os combustíveis fósseis, que são esses que são não renováveis, como o petróleo, que é o petróleo, gás natural, enfim, eles estão se esgotando, né? Os estudos dizem que o esgotamento das fontes, se a gente mantiver o mesmo ritmo, né, de consumo desse tipo não renovável, vai ser por volta de 2050. Claro que isso é discutível, tá, gente? Depende do ritmo, depende se vão encontrar outras jazidas daquela matéria-prima ou não, tá? Mas é por volta de 2050, então está logo ali. Gás natural, um pouquinho mais à frente, porque ele começou a ser utilizado com mais frequência há poucos anos, né? O petróleo já tem mais tempo. E as reservas de carvão, que ainda são muito utilizadas e são as mais poluidoras, durem entre 130 e 240 anos. Essa diferença é porque eles podem achar novas jazidas, tá? Então, aí tem uma diferença maior de tempo. E aí, uma questão da crise energética mundial também é a segurança do abastecimento, né, e os impactos ambientais. A produção mundial vem diminuindo desse tipo de matriz energética não renovável, petróleo mais específico, novamente, para vocês terem na cabeça.
e o aumento dos países, da dependência dos países da OPEP. O que é a OPEP? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, eles têm uma organização lá para dizer o preço, né, o barril de preço de petróleo e tudo mais. E aí, cada vez mais, todo mundo está muito dependente das decisões desses países. Se eles colocarem um preço mais alto, né, decidirem vender menos, enfim. Então, isso é uma questão de segurança e abastecimento, tá? O outro ponto é a questão dos impactos ambientais desse tipo de energia, né? Desse tipo de energia principalmente não renovável. Os impactos ambientais que a gente já falou aqui. Em escala local, a gente tem também a questão de desmatamento e poluição, somente em relação ao carvão, a poluição é bem nítida, poluição do ar. A questão regional, né, poluição de cidades e centros urbanos, e mundial, o efeito estufa, que o carvão ele tem a maior contribuição para isso, certo? A gente vai falar de outras energias aqui que podem causar isso, esses problemas, né? Mas, por exemplo, a questão da energia hidrelétrica, que é renovável. Só que ela pode ter essa questão aqui do desmatamento e a sensibilidade ambiental onde você instala. Então, é muito relativo, né? Mas são mais das energias não renováveis que causam mais os problemas ambientais, tá? Carvão, petróleo. A gente tem um dado aqui, vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho mais nesse mapinha, tá? Ele vem falando do uso das energias, né? Matriz energética em porcentagem. Aqui, a gente tem no Brasil, né? Aí tem dados de 1973 e de 2013, a gente consegue acompanhar como é que vem sendo, né? Essa mudança. Então, a gente vê que a questão do carvão no Brasil, ela não é tão significativa. E esse dado aqui serve para outros países em desenvolvimento, tá? O maior, a ideia hidráulica, né? A gente viu aqui, ó, o avanço que a gente tem dessa matriz energética, que é a que usa mais. Mas a gente vê que a questão do carvão, né? A do gás, um pouquinho mais, né? Aqui, mas o pior mesmo do uso do carvão, que é das piores para a questão do efeito estufa, a gente vê que é no mundo, em outros países, né? Não em países em desenvolvimento. A gente vê até um avanço do uso do carvão, de 1973 para 2012, por exemplo. Então, fica o questionamento em relação aos países ricos falarem tanto sustentabilidade, mas eles mesmos ainda serem os maiores consumidores de fontes nada sustentáveis, né? E eles têm condições, têm muito mais tecnologia, têm muito mais dinheiro para investir do que os países em desenvolvimento como o Brasil. OECD são de países ricos também, então a gente vê um avanço do carvão, gás de fontes não renováveis. A questão hidrelétrica, da hidráulica, é mais para uma questão física, mas existem outras, eólica, biomassa, solar, enfim. Acho que é uma questão que a gente tem que discutir mundialmente mesmo e não só exigir que todo mundo reduza o uso do carvão, por exemplo. Se um país já usa pouco carvão, você tem que exigir de quem usa mais, né? Do petróleo, do gás natural, enfim, de todos essas fontes não renováveis. E não dos países que ainda estão tentando caminhar e se desenvolver. E aí, então, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho das fontes alternativas de energia e o futuro, né, desse debate sobre matrizes energéticas, né? Então, a gente tem que as formas limpas estão em oposição às formas tradicionais de geração de energia, só que qual é a questão? Elas exigem um alto desenvolvimento tecnológico, eólica, solar, biomassa, para o aproveitamento em larga escala, porque essa é a questão. As alternativas elas ainda são muito iniciantes ainda, então você usa numa escala muito pequena ainda. Isso a gente vê até no Brasil, a questão da energia solar, o acesso é pouco, a gente avançou muito nos últimos anos, mas ainda é pouco. A eólica também, o custo é muito caro, então precisa do desenvolvimento tecnológico, daí de universidades, institutos federais, do governo, colocando dinheiro para desenvolver uma tecnologia mais barata e de acesso a todos, né? Para que a gente não fique, por exemplo, no Brasil, só na hidrelétrica, como a gente está tendo problema esse ano, por conta da falta de chuva, que é natural, que são ciclos da natureza, e tem uns anos chovem mais, outros menos, né? Então, a base energética ela precisa ser multimodal, né? Como a gente usa lá de geografia dos transportes. Não dá para ser uma coisa só, né? A gente tem que
ter várias fontes, e cada uma adequada à situação, à cidade, né, à realidade daquele lugar, e ter diversas fontes para que, quando uma falhe, a outra possa suprir essa necessidade, certo? A gente tem, então, aqui como exemplo, isso, tecnológico, a gente tem a biomassa, que é até pouco falada, né? Que é material de origem animal, vegetal e de micro-organismos do ambiente, não fósseis. E aí ela pode ser usada numa escala menor. A gente tem um bom exemplo do bagaço da cana. Em usinas de açúcar, né? Que produz açúcar, álcool, esse bagaço ele tem sido utilizado para a própria geração de energia para que a usina funcione. Então, é bem interessante, né? Então, ela, da cana, ela tira o açúcar e o álcool, e do bagaço ela consegue fazer energia para algumas coisas dentro da usina também. Então, é esse o processo, né? O ciclo vê o que é que dá para utilizar o máximo possível dos resíduos, né? Além da cana, bagaço da cana, a gente tem esgoto, lixo, que está aí todo dia nas cidades, né? Então, dá para usar numa escala menor, claro que não dá para iluminar uma cidade inteira, mas para algumas coisas, para algumas empresas, algumas etapas de algumas empresas dá para usar sim. E aí vão ser duas coisas em uma, né? A gente utiliza o lixo e esgoto, que seria simplesmente só um dejeto, para a formação da questão de energia, né? Também. Qual o conflito desse tipo de matriz energética, de biomassa? Ele, em larga escala, ele não faz muito sentido, porque senão a gente teria que desmatar mais lugares, né, para ampliar, por exemplo, a cana, né, para ter mais bagaço de cana, então não faz sentido. E também teria uma diminuição, então, de lavouras para o plantio de alimentos, porque você iria expandir mais para que fosse usado para energia, a matriz energética, mas a terra precisa ser usada para plantio também. E aí, então, tem esse conflito, tá? Então, realmente é uma questão de pequena escala, talvez o que a gente já utilize, né? Nos lugares que já tem a produção de cana, por exemplo, e tentar usar o máximo do que já existe, para não desmatar mais. Um outro tipo de energia, a gente tem o biogás, que aí também é alternativo, que é basicamente, a gente tem como exemplo o aterro sanitário, tá? Que produz o tipo de gás, que é o metano, que é propício para piorar o efeito estufa. Tá? Então, ele pode ser usado como combustível, e aí eu sempre lembro os alunos. Lembrem do gás de cozinha, que é o butano, né? É da mesma família. Que aí o butano a gente usa como chama, né? E aí o metano também ele é um tipo de combustível, tá certo? Só para vocês fazerem a relação, não é a mesma coisa. E aí seriam dois em um também. A gente ia contribuir para que menos desse tipo de gás, né, do metano, tivesse na atmosfera, porque naturalmente ele vai ter no aterro sanitário, e a gente utilizaria como fonte de energia. Né? Então, ia contribuir para não ter tanto esse gás como efeito estufa. Então, dois em um. Agora, lembrando que a escala é pequena, tá? Não é uma escala tão grande assim, mas já é alguma coisa. E aí, essas outras duas últimas, que é a eólica e solar, que o Brasil vem desenvolvendo, mas ainda muito pouco, porque quase todo o material ele é importado de fora, né? As hélices, as placas. É uma tecnologia muito cara, não muito acessível ainda, apesar de estar em expansão, né? A gente já vê em vários lugares o que a gente antes não via, até o acesso para a pessoa comum, né? Tem. E aí, quais as questões? A eólica, ela tem um uso que ela não é contínua, né? É intermitente. Então, é sujeita a variações relativas tanto do dia, tem um horário que está ventando mais, outro menos, como das estações do ano. Tem estações que tem mais vento, outras não. Depende também da localização geográfica, não é todo lugar que tem um vento suficiente para produzir energia. A gente tem mais a localização muito boa no Nordeste, Ceará especificamente. E está sujeito aos fenômenos atmosféricos, né, que pode destruir o parque eólico. Depende do avanço tecnológico, né, para que tenha essa proteção, então dinheiro, investimento público principalmente. E aí a questão da energia solar, ela também tem essas questões de valor de tecnologia, que ainda é muito alto. Ela é uma alternativa, principalmente para algumas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, ela é muito boa para ser uma alternativa do uso do chuveiro elétrico, que é um dos que mais gastam energia dentro de uma casa quando usado. Então, talvez se fosse direcionado para esse uso, e para a iluminação pública, por exemplo, fosse um bom. Só que a gente sabe que não é conectado, não tem essa conexão e essa divisão, né? Ainda.
Isso aqui são ideias e proposições, tá certo? Então, quanto mais a gente tiver opções de energia interligadas, parece melhor ser para a sociedade. Só que a gente ainda é muito dependente no Brasil da hidrelétrica. E aí, para finalizar, um exercíciozinho do livro, que está lá também no sistema de vocês, tá? Onde vocês podem postar e escrever as respostas de vocês. Esses exercícios são treinos para a prova que a gente vai fazer, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês enviam lá no chatzinho do sistema do AVA, tá bom? Então, vamos encerrar aqui por hoje e até a próxima.